Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá começar, né? Mais uma semaninha aí pra gente. Agora, com o decreto do governador que as escolas podem retornar às aulas presenciais. Acompanharam? Mas você, pode escolher se vai voltar ou não, né? Eu acho que sim, não sei. Acho que sim, né? Tem que ser facultativo, entendeu? Acredito que pode escolher. Mas é Pode tipo só optar. escola particular ou... Estado também. Professor, mas como é que vai funcionar isso? Tipo, a escola vai ficar com um monte de gente, sei lá, mantendo distância e garantindo que as pessoas mantenham distância? Essa é a ideia, né? Mas eu acho que seria tipo só do sexto ano pra cima, ou do quinto ano pra Parece que não, né? Parece que não. Parece que o infantil também. Vixe! Colocar as criancinhas lá. Vixe! Eu no infantil comia terra. Imagina lidando com uma pandemia. Ué, comeu o vírus. Eu não comia terra, eu comia areia. A gente é muito assim, uma discussão muito complicada ali na realidade, uma pressão econômica, política muito grande. E aí a gente está nessa situação, né? Tipo, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, muitas desinformações, né? A gente não sabe nem se o número de infectados é real, se o número de pessoas que letais são números reais, então nós temos alguma dificuldade ainda para entender e mensurar o impacto que teremos. E nem vai saber, né? Porque agora é época política, então ninguém vai divulgar números. Esse é o grande problema, né? Eu acho que a insegurança de vocês, do grupo de professores e tal, é não ter informação, não ter realmente o conhecimento específico para saber se podemos sim voltar com segurança ou não, devido a tanta desinformações, né? Sim, estavam zoando, né, por causa da... A gente tem que entender o seguinte, né, tipo, eu acredito que as escolas particulares ainda têm um suporte muito maior, né, para assegurar a segurança de vocês. Por exemplo, no nono ano, principalmente, vocês são poucos alunos em cada sala. Então, dá para manter um espaço entre vocês e vocês têm consciência de... Eu acho que é 15 no nono A e 20 e pouquinhos no... Então, vocês têm condições plenamente de, caso não tenham pessoas de risco na casa de vocês e tal, ou vocês não sejam pessoas de risco, vocês poderiam voltar com um espaço. Agora eu fico pensando, então acho que o Cristo Rei em si, né, as escolas particulares que têm poucos alunos, acredito que consegue retornar mantendo distanciamento e tal. Professor, você sabe como é que é a escola, tipo, igual, a gente estuda perto do Emir ali, que é uma escola que tem não sei quantos alunos. Como é que você acha que eles vão fazer? Não, tipo, não tem nada a ver uma escola com a outra. Tipo, o EMI aí vai ser um problema, né? O EMI tem 1.000 alunos por turno. Distribuído em 20 salas, 22 salas. 45 alunos por turma. E as salas deles são menores do que a sua. Então, ali eu não sei como é que vai fazer. Então, não sei, cara, não sei. E tipo, se vai ter EPI suficiente para todo mundo, porque, por exemplo, as escolas têm que garantir também que os alunos tenham... É recomendado que o aluno saia de máscara, mas se acontecer um imprevisto com a máscara desse aluno, ele tem que ter alguma para substituir. Vocês têm responsável, tipo, se acontecer algum problema com vocês não têm algum EPI e é preciso mandar vocês para casa, liga para os pais vêm buscar vocês. Na escola Mas pública... eu fico pensando das criancinhas, sabe? Não faz sentido colocar Na escola criança... pública, o cara mora num pontal, às vezes, como é que ele vai embora? Doideira, né? Não sei, gente, eu assim...
Cara, e o pior é que a sociedade vê de maneira diferente, né? Por exemplo, se eu falo assim, eu prefiro ficar online até o final do ano, esperar o que vai acontecer, e fique bem claro para vocês que isso não passa em dezembro. Nós estamos pintando aí o nosso verão. O que está acontecendo na Europa lá foi devido ao verão deles, né? Liberou tudo para o verão. Aí agora começou uma questão chamando de segunda onda. Então vai ter o nosso verão, a galera vai para a praia, a galera vai se misturar, vai se aglomerar, já estão se Sério, aglomerando. mas eu fico com raiva que, tipo, por exemplo, eu falei assim, é que tinha uns tios meus que perguntavam se a gente queria ir pra Lagoa Nova. A Lagoa Nova tá assim de gente, cheia. Não, tá muita gente. Aí, tipo, tem gente que ficou falando assim, não, mas quando tá em lugar aberto, sem máscara, não tem problema que contamina. Gente, se fosse assim, ninguém pegava Covid. É. Então, o que acontece? Então a gente vai ter o verão aí, o verão vai estar bombando aí, a galera tá aí, porra, agoniada por estar em casa, entenderam? Então eles vão estar louco para sair, todo mundo louco para sair, e eles vão espalhar esse vírus agora aí como nunca, tá, gente? Como nunca. Então, acredito que enquanto não ter uma vacina, a gente não consegue se livrar disso aí. Então, vocês podem ter certeza que a gente só retorna à normalidade pós-vacina, que parece que começa em março, né, se não me engano. Se não me engano, é março que vai começar a ter uma vacina aí acho que é do AstraZeneca, não sei, uma do Reino Unido, acho que é Novak, uma coisa assim o nome, tá? Então vai ter uma vacina aí que vai vacinar profissionais da saúde, né? Em primeiro plano, depois, né, não tem vacina para todo mundo também. Acredito que vocês serão pessoas que vão ser os últimos a serem vacinados, imunizados, né, gente? Então, o jovem, né? Vocês entendem que vocês não são pessoas de risco, a não ser que tenham alguma comorbidade, mas vocês serão os últimos, tá, gente? Vocês não têm, não, é o último e acabou. Eu acho que também, tipo, é mais questão de vergonha na cara do que vacina, porque o tanto de gente que a gente vê andando na rua sem máscara e falando que não tem problema, falando que como se você só pegasse Covid-19 se você entrasse em algum lugar. Mas eu ainda vou comprar a máscara do médico da peste. Vou comprar o traje completo, vou colocar e vou sair na rua distribuindo máscara. Quem quiser faz isso comigo também. Eu achei um lugar que estava vendendo, tá vendendo na Wish, vou comprar. Pois é, galera. Então, vamos lá, né? Vamos começar então. Ó, último capítulo, é um pouquinho longo do livro de vocês, no livro 3. Acredito que eu vou ficar arrastando aí por um período. Mas nós vamos, nosso livro agora, Leis de Newton, tá? Vamos terminar esse capítulo aí, final aí. Então, capítulo 13 de vocês, página. Deixa eu olhar essa página aqui. Página 36 do livro de vocês. Tá? Leis de Newton 1. Deixa eu espelhar minha tela agora, para a gente acompanhar. Então vamos lá. Galera, o que nós precisamos saber nesse capítulo, né? O que nós precisamos saber, professor? Caramba, o que é importante aqui? Quando a gente pensa em exame nacional do ensino médio, quando a gente pensa em provas externas, a partir daqui começa a parte mais importante da física para vocês, né? Da mecânica. Então a gente pode pensar assim, vamos só arriscar algumas coisas. Ver se a gente consegue, para que vocês consigam entender alguma coisinha. Então, deixa eu fazer de outra cor, fazer amarelo aqui. Então, quando a gente pensa na física, né, professor, física, o que eu tenho que saber de física?
Então, pensando na física, nós temos alguns ramos, né? Nós estamos ainda começando o nosso estudo da física. Então, a física ela é dividida em mecânica, que é o que nós estudamos no 9º ano. Nós também, né, passamos um pouquinho pela ondulatória, mas só passamos mesmo. Então, nós estudamos mecânica. A mecânica também é subdividida em vários tópicos. Então, a gente estudou dentro da mecânica, nós estudamos a cinemática, estudamos toda a cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos. Estuda a velocidade, a aceleração, o espaço percorrido, o movimento retilíneo, o movimento circular. Nós estudamos tudo, acabamos com esse assunto. Agora vamos começar a estudar a dinâmica. O que a gente estuda na dinâmica? Na dinâmica, nós vamos estudar o que causa esse movimento. Porque na cinemática, a gente estuda movimento sem se preocupar. Quem causou? Por que ele está se movimentando? Não. Você estudando o movimento. Tá? Então, a dinâmica está aqui. Que é o que a gente vai começar a estudar. Então, na dinâmica, a gente estuda as leis de Newton, as aplicações das leis de Newton e a energia. Isso dentro da dinâmica. Depois que a gente terminar a dinâmica, que não vai ser o caso de vocês, mas na física a gente segue para a estática. E depois hidrostática. Isso é o ano que vem, né? Então, ano que vem, como a gente vamos estudar novamente isso aqui, mas de maneira muito rápida. A gente vai estudar aqui no 9º ano só esses dois, a cinemática e dinâmica. Estática e hidrostática é o ano que vem. Por exemplo, hidrostática eu vou entrar no 1º ano agora. Tá? Depois que estudar mecânica, lá no 1º ano, você estudar termologia. Vamos estudar calor, temperatura, energia térmica, trabalho realizado pelo calor. Vamos estudar tudo isso aí de termologia. Aí a gente começa lá no 2º ano de vocês, né, com 2 físicas. Então, olha só. Reparem que agora nós temos aí 16 capítulos para estudar no 9º ano. No 1º ano, nós teremos 24 capítulos a serem estudados. No 2º ano, nós teremos 48 capítulos de física para ser estudado em 2 físicas. Então, olha só. Agora, muitos vão assim, assim, mas é 2 capítulos para a prova? É 3. Não se assustem com o 1º ano, que às vezes pode ser 5 capítulos para a prova, 6 capítulos para a prova. No 2º ano, às vezes tem 8 capítulos, 10 capítulos para a prova. Porque nós estamos trabalhando com 2 físicas. Tá? 2 físicas. Então não se preocupe que a matéria é muita matéria mesmo. Depois, aí, no 1º ano, a gente já matar tudo isso aqui. Ó. No 9º ano, a gente estuda cinemática e dinâmica, e no 1º ano, a gente revisa uma velocidade um pouquinho maior, cinemática, dinâmica, se aprofunda também um pouco mais. Vamos estudar estática, hidrostática e termologia. Isso é matéria de 1º ano. Para a gente do CCR. Para as outras escolas, termologia fica para o 2º ano. Para a gente não, né? Lembra que nosso 9º é como se fosse o 1º, o 1º é como se fosse o 2º, e o 2º como se fosse o 3º, a gente vai só puxando matéria. Então a termo está aqui. Aí no 2º ano de estudar óptica, que nós temos uma noção já de óptica, nós já estudamos a luz, lembra que nós já estudamos a luz esse ano. Então essas noções são dadas para que vocês, quando começar essa matéria, que já passar uma velocidade um pouco maior, você já tem, opa, eu já sei o que é luz, já sei o que é onda eletromagnética, o professor já falou para a gente sobre o Ramilux G, já falou sobre frequência, nós já estudamos, temos noções. Tá? Depois, a ondulatória. Eletricidade. E, por último, o magnetismo.
Professor, o que mais cai no Enem, cara? Sério, das 15, na verdade não tem 15 questões, né? São 14 questões de física, porque uma é muito interdisciplinar. Deveriam ser 15 de física, 15, mas na verdade o Enem busca a interdisciplinaridade, ou seja, ele tenta integrar as disciplinas em um eixo só. Então, se eu fosse pegar só desses conhecimentos aqui, sem ser um conteúdo interdisciplinar, eu vou encontrar só 14 questões de física em média no ano. Dessas 14 questões, 3, galera, 3 são só de dinâmica. Leis de Newton e suas aplicações, trabalho e energia. São 3 questões. O ano passado, na prova, caíram 4 questões desse assunto. 4. Então, quer dizer que é um assunto extremamente importante para que vocês continuem seus estudos, até aqueles que querem fazer vestibulares seriados, que eu já falei para vocês, para que vocês pudessem estar analisando as provas. Então, ó, o FOP faz, Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, né, faz, UFLA, que é a Universidade Lavras Diamantina, também faz. Se eu não me engano, essas 3 aqui, ó, as provas delas são em Governador Valadares, que não é longe daqui. E tem excursão para ir. Eu acho que é um plano B para vocês. Lembrando que em 2021, né, o MEC tem a ideia de fazer o Enem seriado, que também vai ser uma opção para vocês. Esse Enem seriado será com base na prova do SAEB, se eu não me engano. Então, eles vão fazer uma reformulação dessa prova, e aí, todo ano o aluno faz prova, e no final do ano, no final dos 3 anos, será uma pontuação que ele conseguirá se inscrever. Também acho interessante esse Enem seriado, extremamente interessante. Né? Eu apostar tudo em um único dia, não acho de acordo. Né? Eu acho a prova do Enem muito extensa e muito suscetíveis a variáveis externas, como já conversei com vocês. Qualquer coisa já é, por exemplo, um fim de um relacionamento, um problema com os pais, com um irmão, uma diarreia, uma gripe, uma náusea, uma dor de cabeça, são fatores externos que influenciam em um dia sua prova. Toda a sua vida acadêmica é jogada no lixo por um probleminha que você teve que você não consegue controlar. Você não tem uma segunda chance. A segunda chance é daqui a um ano. Por isso que eu não concordo muito dessa prova ser aplicada em unicamente 2 dias, sendo que um dia mal ferrou todo o seu procedimento. Mas, então, essa matéria é extremamente importante para a gente, dinâmica. Ainda mais para quem vai fazer vestibular seriado. E começa a observar. Ó, para vocês aí, ó, quem quer, inclusive medicina, você não escolhe o curso no primeiro ano, tá? Não escolhe, você escolhe no terceiro, ó. O FOP, pesquisem aí, ó. O FOP, Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP. Tem todos os cursos lá, inclusive medicina. UFLA, Universidade Federal de Lavras. É em Minas também, né? E tudo Minas. Vixe, tudo Minas. E a outra, Universidade Federal de Juiz de Fora. E outra de Minas, Universidade Federal de Viçosa. Todas têm todos os cursos que vocês possam imaginar. Dá uma olhada só para conferir se o que você sonha tem. Mas eu posso citar que todas têm engenharia, tem medicina, tem odontologia, tem biomedicina, tem tudo aí. Enfermagem, farmácia, fisioterapia, qualquer coisa aí. Vários Mas em cursos. Viçosa tem até a faculdade de dança. Isso tudo são federais e renomadas, tá, gente? Professor, também tem uma federal em Diamantina, não tem? Oi? Também tem uma federal em Diamantina, não tem? Tem. Tá? Calma aí que eu coloquei no carregador e ele dá uma... Eita, merda. Mas show. Galera, todas aqui, ó, que eu citei para vocês aqui,
pesquise aonde que é o local da prova, fazem vestibular seriado, né? Todas aí que eu citei, ó. Eu acho que eu tenho quase certeza, ó, que Você o sabe de FOP alguma que é particular? que tem seriado, não. Tá. Essas são todas federais. Que eu acho que vale a pena tentar, tá? Vale a pena, vale a pena. Principalmente aqueles alunos que estão aí fazendo mergulhar do fundo, esses aí, então, vale mais a pena ainda, né? Para poder ver. Não, professor, eu não sei qual curso, não tem problema. O primeiro ano e o segundo ano não precisa saber fazer. Você vai apontar seu curso no terceiro ano. Aí na terceira prova, no final do terceiro ano, aí está de sacanagem, que você ainda não sabe o que você vai fazer, né? Mas é no terceiro ano, no último ano, você já sabe. Aí você vai optar por um curso, uma área aí para você poder atuar. Show? Então tá aí. Qual é a vantagem da federal? A vantagem da federal, gente, é que vocês, se eu limpar todos os desenhos, é que caso vocês não estejam satisfeitos com o curso de vocês e queiram alternar, tem que chamar de processo seletivo de mudança de curso. É um processo interno, você não precisa fazer um novo vestibular, entendeu? Você não precisa fazer. Você faz uma prova, por exemplo, você está em engenharia, você vai fazer engenharia, sei lá, civil. Aí você não gostou, falar, não gostei de engenharia civil, cara. Eu estou a fim de fazer engenharia, sei lá, aeronáutica. Aí você faz prova só de matemática e física, e aí você sendo aprovado, você vai entrar nesse novo curso. Sem precisar fazer vestibular, sem precisar fazer Enem. Essa é a vantagem da federal. Tá? Essa é a vantagem, se você trocar de curso lá dentro, dá tipo, enorme facilidade. Gente, nós vamos falar então o que são as leis de Newton, né? Reza a lenda, né? Acredito sim que é verdade, né? Que Isaac Newton, Ele estava fugindo de aí, quarentena, né? Quando fez isso. isso, fugindo também, né? Estava estudando, fazendo faculdade e fugindo, se não me engano, da peste bubônica. Ele se isolou no sítio da sua mãe, né? Disse que a sua mãe plantava maçãs, entre outras coisas, era um pomar. Daí a história da maçã, né? E essa maçã foi o início de tudo, né? Foi o início de tudo, foi da onde que começou essa história para a gente, chamado Física, em seu livro chamado de Princípio da Filosofia, ou claro que é do latim. E aí ele, dentro de alguns meses, reza a lenda que em torno de 200 dias, 6 meses, ele escreveu as suas 3 leis e, pegando lá, né, na lei das gravitações, falando em gravitação universal de Kepler, ele aplicou a lei da gravitação universal e confirmou, através das suas teorias, através do seu estudo, as teorias de Kepler. As leis de Kepler, na realidade, né? Então, esse cara foi o cara que iniciou. Então, professor, quem tem culpa de ter tido física para a gente até hoje foi essa quarentena de Isaac Newton, que o fez, né, pensar e refletir sobre o universo, sobre as coisas em seu entorno, e a partir daí, então, ele titulou suas 3 leis. Tá? E é a base da física, Nós chamamos até de física newtoniana. Toda aquela física que eu coloquei para vocês ali é física newtoniana. Tá? Aí depois nós vamos para a física moderna, que a gente acaba não estudando a nível médio aqui, né? Porque os nossos vestibulares, o nosso entorno acaba não caindo. É física clássica e é física... Isso, a moderna. A física clássica é chamada de física newtoniana, que é essa, né, que a gente está estudando, e a física moderna, né, que aí tem vários princípios, aí, várias outras leis, né, muito estudada por Albert Einstein, né, Planck, Maxwell, vários estudiosos aí dessa física, física moderna. A gente acaba não estudando, vocês receberão um fascículo extra de física e química moderna e matemática também aplicada para quem vai fazer prova da Unicamp, quem vai fazer prova da FUVEST, né? Que são vestibulares que vão cobrar questões disso. É um fascículo extra lá na 3ª série que entra. Galera, então, nós vamos estudar as leis de Newton, as leis desse cara. Então, vocês vão, né? Então, todo mundo já assistiu esse filme, né? Acredito que sim, né? Jornada nas Estrelas, que a força esteja com você,
né? Então, acredito que vocês já assistiram esse filme em algum momento ou sabem do que eu estou falando, tá? Vamos passar a página. Não é difícil, tá, gente? Primeira coisa, o que nós temos que diferenciar peso de massa. Então, primeiro eu vou definir massa, e depois a gente vai definir força, e depois nós definimos o que é peso para a gente. Para a gente entender massa, existem várias definições de massa, né? Mas a definição mais aceita para a gente que massa é a medida da inércia de um corpo. Aí você fica pensando, eu já vou até antecipar a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Só vou antecipar para a gente entender por que eu dei esse conceito para a gente de massa. A inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer em seu estágio inicial. Então, por exemplo, nesse exato momento, né, todos nós estamos em repouso em relação ao referencial do nosso quarto, por exemplo. Se você pegar a sua cama, você está em repouso. Mas nós sabemos que nós estamos em movimento e rápido, porque a Terra está girando tanto em torno do Sol quanto em torno do seu próprio eixo. Tanto o movimento de translação quanto o movimento de rotação. Né? Então, quer dizer, se em um dado momento essa Terra parasse, o que iria acontecer com a gente? Nós seríamos lançados. É a mesma coisa que acontece com o automóvel. E a gente usa esse termo lançado erroneamente. Né? Há uma colisão e fala, os passageiros foram lançados. Não, eles não foram lançados. Eles continuaram em movimento, eles estavam em movimento, o automóvel parou e eles continuaram em movimento. Qual é a função do cinto de segurança? Impedir a inércia. Então, quando você está no automóvel e é uma freada bruscamente, o que você faz? Você não faz esse movimento para frente? Na realidade, esse movimento na frente é porque você tem a tendência de continuar em movimento. Se o seu cinto não impedir de você ir em movimento, você continua. Quando você vai pegar uma carona com alguém de moto, né, ou você mesmo no carro e alguém arranca com o carro, parece que você fica grudado, né, na poltrona. Na moto, parece que você vai para trás. Na realidade, você não está indo para trás. A sua tendência é de permanecer parado. A moto que está indo para frente. Então, a inércia é a tendência que o corpo tem de permanecer em seu estado inicial. Seja de repouso, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então, quer dizer, a mesma coisa acontece. Você está no ônibus ou no automóvel, e esse automóvel faz uma curva, você não tem a sensação que parece que você está indo para um lado contrário a essa curva? Né? O carro está curvando para um lado, você está chutando. Não, na realidade, você tinha tendência em linha reta. O carro que está curvando. Aí a sua tendência de linha reta, você vai tentar permanecer. Só que o carro vai aplicar uma força em você que vai fazer você seguir ele e seguindo essa trajetória. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, por que massa é a medida da inércia de um corpo? Porque quanto maior a massa desse corpo, maior é o seu estado inercial. Maior vai ser a sua tendência de permanecer em movimento ou repouso. Por exemplo, se eu aplicar um chute numa bola, essa bola que estava em repouso, ela vai entrar em movimento, correto? Mas por que essa bola entrou em movimento se ela estava em repouso? Porque eu apliquei uma força. Então, quer dizer que eu apliquei uma força, eu quebrei o seu estado inercial. Então, agora ele entrou em movimento. Agora, se eu aplicar esse chute com a mesma intensidade, por exemplo, no sofá da minha casa, eu não vou conseguir deslocar ele do lugar. Ou vou deslocar pouca coisa em relação à bola. Mas aí você se pergunta, professor, mas não apliquei uma força, a mesma força que eu apliquei na bola? Por que essa bola entrou em movimento e o sofá não entrou? Entrou pouco em movimento, devido à sua massa. Quanto maior a massa desse corpo, maior é a sua tendência de permanecer em seu estado inercial. Tá? Maior massa, maior tendência em permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se você empurrar a parede da sua casa, o que vai acontecer? Quem volta é você. Não é a parede que vai. Mas se você empurra, por exemplo, seu sofá vai, mas você não vai. Porque quando você empurrou a parede da sua casa, a sua parede não deslocou, graças a Deus, e você voltou?
Porque a sua massa é menor. Se a sua massa é menor, a sua tendência de mudar o seu estado inicial é maior. É mais fácil eu trocar. Por exemplo, ó, minha caixinha do óculos. É mais fácil eu colocar essa caixinha de óculos em movimento do que eu colocar, por exemplo, o meu armário, o meu sofá. Menor massa, mais fácil será eu trocar, eu alterar seu estado inicial. Então, O quero que que é vocês... inércia mesmo que eu não consegui pegar? A gente vai falar assim, ó, eu vou falar aqui, mas lá no livro a gente vai circular. Inércia é a tendência que os corpos têm de permanecer em seu estado inicial. Professor, Seja, aí vírgula, seja de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Eu tenho duas condições iniciais: repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Se o corpo não está em nenhuma dessas duas situações, é porque alguma força está sendo aplicada sobre ele. Qual que é a medida de massa? E a massa, ela não vai ser alterada, independentemente para onde que você vai. Então, se a sua massa aqui é 10 quilogramas, é 10 quilogramas em qualquer lugar do universo. A massa não é alterada. Pode até anotar isso na frente da massa aí. Galera, coisa importante para a gente. Qual a unidade de medida de massa? Quilograma. Então, no Sistema Internacional de Unidades, nós vamos usar o quilograma para medir a massa. Tá? Não posso esquecer, deixa eu anotar isso aqui para a gente. Eu não posso esquecer que vai ser muito comum em muitos exercícios a gente ter que converter grama em quilograma. Então, vamos riscar aqui, fazer aqui, ó, quilograma e aqui grama. Professor, se eu quero transformar quilograma em grama, o que a gente faz? Multiplica por 1000. Se eu quero converter grama em quilograma, a gente vai dividir. Não quero ver ninguém dividindo essa divisão. Vou botar lá, suponhamos, eu tenho 500, sei lá, eu tenho 500 gramas. Quero converter em quilograma. Vou dividir por 1000. Aí você vai armar a conta. Tá de sacanagem alunos que fazem, mergulhando fundo, fazer uma divisão dessa. Tá de sacanagem. Não é para fazer. Bárbara faz mergulhando fundo. Olha a cara dela que 500 ama mergulhando gramas. fundo. 500 gramas, quero transformar em quilograma, dividir por 1000 é andar 3 casas para a esquerda. Ó, uma casa virou 50, 2 casas virou 5, 3 casas virou 0,5 quilograma. Não precisa ficar armando continha. Professor, eu quero multiplicar por 1000. Anda 3 casas para a direita. Tá claro isso? Não precisa ficar dividindo essas coisas, não. É só andar com a vírgula. Multiplicar por 10, por 100. Vocês já tiveram uma aula de matemática no Fundamental 2 de vocês. Agora vocês estão no final do Fundamental 2. Mas lá, no 6º ano, 7º ano, vocês tiveram uma aula de matemática só de dividir, multiplicar por 10, por 100, por 1000. E não é para esquecer, estou relembrando aqui agora. Tá bom? Então, ó, se eu quero dividir por 1000 ou multiplicar por 1000, é só andar com a vírgula. Galera, então anota isso aqui. Ó, transformar quilograma em grama. Basta eu, para quilograma para grama, eu multiplico por 1000. De grama para quilograma, a gente divide por 1000. Seguindo aí. O que é força? Força é uma grandeza vetorial. Então, quer dizer, se ela é uma grandeza vetorial, ela vai ter o quê? Módulo, direção e sentido. Então, ó, grandeza vetorial. Então, quer dizer que a força vai ter módulo. Já estudamos vetor, hein? Módulo, direção e sentido. Tá? Módulo, direção e sentido.
A força é todo agente capaz de produzir aceleração, ou seja, se tem aceleração, tem mudança de velocidade. Então, a minha velocidade ela pode aumentar, pode diminuir, ou o que estava em retilíneo, fazer uma curva. Então, a força é o agente capaz de modificar o movimento de um corpo, tá? Ou causar deformação. Tá vendo o cara amassando uma latinha aí? Ele não causou movimento da lata, mas ele deformou a lata. Então, todo agente capaz de modificar o estado inercial de um corpo ou causar uma deformação, eu chamo isso de força. Professor, qual é a unidade de medida? Já que ela tem módulo, ela tem que ter uma unidade de medida. Qual é a unidade de medida de força? Ela é medida em Newton. Nzinho de Newton. Com W ali, tá? Newton. Então, força é medida em como? Newton. Então, você apareceu aquele N maiúsculo ali, você já sabe que eu estou falando de força. Tá claro isso? Então, professor, o que é a força? Todo agente capaz de modificar o estado inercial de um corpo. Aí você faz a reflexão. O que é inércia? É a tendência que um corpo tem de estar em repouso. Então, se ele está em repouso e agora ele não está mais, é porque aplicou-se uma força sobre ele. Se ele estava em movimento retilíneo e uniforme e agora a sua velocidade mudou, é porque tem uma força atuando sobre ele. Se ele estava em movimento retilíneo e uniforme e agora ele curvou, é porque tem uma força atuando sobre ele. Então, por exemplo, quando você está em uma velocidade constante, você aperta o acelerador, o motor vai aplicar uma força sobre as rodas para aplicar no aumento de velocidade. Tá claro? Então, força é toda agente capaz de modificar o estado inercial, de inércia de um corpo. Ou causar uma deformação nesse corpo. Tá claro? Você pegou uma latinha, amassou. Fala, Bárbara, você levantou a mão? Ou foi sem Professor, querer? tipo, energia pode ser medida em joules, em um monte de coisa, né? Energia é medida em joule. Tipo, e a força, como é que a gente vai saber se ela tá em Newton, se ela tá em não sei o quê? Não, ela vai estar sempre em Newton, Sistema Internacional de Mas não Unidades. existe, então, outra unidade de medida para Não, força? existe sim. Existe sim, que é o quilograma-força. KGF. E aí, quando a gente encontrar isso, como é que a gente faz? A gente vai multiplicar por 9,8 ou aproximadamente 10, que é o valor da nossa aceleração, e nós vamos transformar isso em Newton. Quando a gente vai na balança, por exemplo, lá na farmácia, medir, o que nós estamos medindo lá não é a nossa massa, nós estamos medindo o nosso peso. Então, suponhamos, Bárbara, você chegou lá e subiu, tem 54 quilos. Acertei, viu? Como é que eu acertei? 54. A unidade medida lá na balança deveria ser KGF, não quilograma. Vocês vão ver por quê. Tá? Então, se eu quero transformar o seu peso... É quilograma por força? É quilograma-força o nome. Quilograma, força. O quilograma-força, que é o que mede lá na sua balança, lá, só que eles não vão colocar assim daí, eles colocam só quilograma. Não coloca SFzinho aqui, mas deveriam, mas não coloca. Aí eu quero transformar o seu peso em quilograma-força em Newton, eu vou multiplicar por 10. Então quer dizer que você tem 540 newtons de peso. Sua massa, 54 quilogramas, e seu peso, 540 newtons. É com essa intensidade que a Terra te puxa para o seu centro gravitacional. Tá? São as duas unidades de forças que podem aparecer. Newton ou KGF. Quilograma-força.
A gente fala mais à frente sobre essas unidades. Pode ficar tranquilo. Está só no comecinho ainda. Vou falar mais uma página, vou falar mais um pouquinho e acaba a aula, tá? Galera, aqui, ó, lembra? Já está aqui na página, eu estava falando lá e já está na página de vocês, na página 38. Olha o quilograma-força aqui, ó. Tá vendo? Quilograma-força, que eu multiplico por 9,8 e chega a newtons. Só que nos exercícios é muito comum a gente fazer o quê? Multiplicar por 10. Claro? Ó, KGF em newton. Página 38 do livro de vocês. Sim? Tranquilo? Então, ó, se eu fosse caracterizar esse cara aqui, que está aplicando, tentando puxar esse armário, ele amarrou uma corda no armário e está puxando. Então, a força que ele aplica é o quê? Vamos pensar, o módulo ele me deu, a gente vai calcular isso mais à frente, mas ele me deu o módulo 50 newtons. Então, esse cara está aplicando 50 newtons de força. Qual que é a direção dessa força? Horizontal. E qual é o sentido? Da direita para a esquerda, ou oeste. Então, lembram? Módulo, direção e sentido. Nós vamos precisar usar isso aí. Tá claro? Então, na nossa próxima aula da semana, a gente entra nas leis propriamente, leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Tá aqui, ó, pra gente. Vamos falar da lei da inércia. Vamos falar do princípio fundamental da dinâmica. Ó, a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. A gente vai falar um pouquinho sobre peso aqui na próxima aula. A associaçãozinha de blocos. E a gente começa a brincadeira de cálculos matemáticos. Galera, um forte abraço para vocês. E até a próxima aula. Tchau. Abraço. Pesquise as universidades lá, tá? Não esqueça, não. Fui. Abraço.